Olá, estudantes do sexto ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jackson Carvalho, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à aula de número 15. Vamos ver na tela o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, vamos trabalhar a relação do verbal com outras semioses em textos de divulgação científica. Pois bem, pessoal, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma mensagem para a gente refletir um pouco. Vamos ver na tela a mensagem do dia. Olha só. Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. Mary Kay Ash. Bom, gente, olha só, mensagem muito importante, muito interessante para os nossos dias, para a gente que vive, né, um momento tão difícil, um momento de lutar para poder conseguir conquistar os nossos objetivos, né, de correr atrás. Mas a mensagem é uma mensagem que traz um grande otimismo para cada um de nós, que se nós não tivemos alguma desistência, né, nós podemos conquistar os nossos objetivos. Então essa mensagem é uma mensagem muito importante para os nossos dias, gente. Persistam. Vamos continuar persistindo que tudo vai melhorar e a gente vai chegar lá, ok? Bom, vamos lá ver aqui agora a primeira pergunta. Eu separei aqui algumas perguntas sobre este tema da aula de hoje, certo? E aí vamos ver na tela a primeira pergunta para nós refletirmos e entendermos um pouco o assunto. Olha só aí na tela. O que são textos de divulgação científica, gente? Quero perguntar a você, estudante do sexto ano, se você sabe o que são os textos de divulgação científica. Se você já ouviu falar a respeito, se você já teve contato com algum texto de divulgação científica, o que é que você pode me responder? O que é que você imagina que seja um texto desse gênero? Então, vamos ver agora aqui a definição. Na tela, olha só. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo. O que seria um público leigo, gente? Para quem não sabe, é um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Sendo assim, esses textos se estruturam de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando exemplos, comparações e explicações sempre que necessário. Na estrutura, é possível encontrar, além das informações verbais, elementos não verbais que potencializam e enriquecem o texto. Então, vamos falar um pouco sobre esta definição, pessoal. Então, vejam só. Então, no mundo em que a gente vive, nós temos a presença muito importante dos nossos cientistas. Ultimamente, a gente tem visto a grande importância desses profissionais desenvolvendo coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Como a vacina, por exemplo, para a Covid-19, que a gente tem visto que foi uma importante contribuição da ciência. Então, gente, olha só, tudo que é produzido dentro do universo da ciência vai gerar algum texto científico, que pode ser um artigo científico, né? Vai explicar um pouco a respeito do que foi descoberto, né? Envolvendo aquilo ali, né, que está sendo estudado. Entretanto, a gente sabe que nem tudo que existe relacionado à ciência é, digamos que, acessível para a gente. Ou seja, nem tudo que a gente pode escutar sobre ciência, vacina, medicamentos e entre outras coisas deste universo, tem gente que não compreende muito bem, porque são coisas muito específicas da área. Entretanto, a gente precisa ter conhecimento. Então, é para isso que servem os textos de divulgação científica,
São textos que têm a finalidade de tentar explicar para o público que não é desta área, como eu, como você que está em casa, um pouco daquilo que foi descoberto, né, que está sendo estudado pelos cientistas. Explicar de uma forma simples, de uma forma fácil, para que nós possamos compreender. Deu para entender, pessoal, um pouco do que é o texto de divulgação científica? Sim ou não? Bom, vamos continuar, que nós vamos ter na aula de hoje um exemplo, inclusive, de um texto desse tipo. E aí eu acho que vocês vão compreender um pouco melhor, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos ver as características do texto de divulgação científica. Então olha aí na tela. A primeira característica é a seguinte, pessoal. Os textos de divulgação científica são utilizados para compartilhar informações, pesquisas e outros dados de cunho científico, mas com a linguagem explicativa, didática e, por isso, mais superficial e abrangente. O que é que isso quer dizer, gente? Olha só. O texto de divulgação científica, como muitas vezes tem como público-alvo as pessoas que não são desse universo, não compreendem um pouco desta área, o texto ele precisa ser trabalhado, construído, apresentando uma linguagem simples, uma linguagem didática. Sabe quando você lê algo que você consegue compreender de forma simples, de forma fácil, aquilo que está sendo passado? Então, o texto de divulgação científica ele deve ser dessa forma. Porque o objetivo é esse, é passar uma informação para mim, para você, para as pessoas de forma geral. Precisa ser uma linguagem de fácil acesso, que a gente possa ler e compreender, beleza? Vamos ver aqui o próximo slide, olha só. A segunda característica aí na tela, ó. A comunicação precisa ser simples, objetiva e acessível. O propósito é compartilhar a um grande e diverso público um conteúdo importante que está restrito aos ambientes e sujeitos inseridos na área, gente. Então, vamos lá, vamos imaginar junto comigo aqui. Veja bem, vamos imaginar um tema que tem aí alguns termos científicos, né? Termos que são relacionados, por exemplo, a espécies de animais, termos relacionados a medicamentos, doenças, termos bem específicos. Gente, eu sei que aqui nós vamos ver algumas pessoas que não vão entender, né? Muito fácil esses termos. Então, um texto de divulgação científica, ele além de ser um texto que vai passar informação, ele também vai, de uma certa forma, nos ensinar a respeito dessas palavras. Entende? Então, por exemplo, se a gente tem ali um texto de divulgação científica que traga um termo como, talvez, o que seria uma pandemia, por exemplo. Então, se você não sabe, nunca ouviu falar sobre a pandemia, o texto de divulgação científica, ele tem como objetivo também de ensinar para você o que é aquilo. Então, a função primordial é simplificar, pessoal, simplificar aquele conteúdo que é mais técnico, né? Que é um conteúdo mais da área dos cientistas, beleza? Vamos continuar. A terceira característica dos textos de divulgação científica é a seguinte, vamos ver aí na tela. Apesar dessa forte necessidade de acessibilizar as informações, os textos de divulgação científica necessitam de embasamento teórico. Eu vou explicar o que é isso, tá? Por isso, comumente apresentam teorias e conceitos teóricos acompanhados de explicações sempre que necessário. Vamos pensar junto comigo, gente. Olha só, um tema tão sério como o que a gente está vendo relacionado à vacinação, relacionado à Covid-19, né, que tem impactado, tem chegado no dia a dia da gente através da televisão, da internet e tudo mais. Veja bem,
Se a gente pega um tema como esse, que é um tema super importante, um tema super necessário, e tenhamos lá informações, né, dizendo como você deve agir, como você não deve agir, de forma solta, isso pode causar um problema muito sério, pessoal. Por quê? Porque a gente está tratando de um tema sério, um tema importante, um tema que é necessário para os nossos dias. Portanto, o texto de divulgação científica, ele precisa conter o que nós chamamos de embasamento. O que é que seria o embasamento? Para você que está em casa e não sabe. Embasamento é exatamente o respaldo teórico. Como assim, professor? Veja, eu posso chegar aqui do nada, por exemplo, e dizer para vocês uma informação do tipo: a máscara ela não funciona com relação à proteção. Imagine que eu dissesse algo assim, a gente sabe que isso é mentira, né? Mas se eu disser isso aqui do nada, eu preciso comprovar, eu preciso dizer para você o porquê que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Se eu simplesmente chego para você e digo, não funciona, e não digo de onde essa informação veio, quem foi o cientista que viu isso, que descobriu isso, isso não passa de uma mentira. E a gente sabe que é uma mentira. Portanto, todo texto de divulgação científica precisa ter o embasamento do cientista, o embasamento da pesquisa, da própria ciência, para que quando nós que somos leigos no assunto, né, ou seja, nós não somos desse universo, para que a gente, quando tiver o momento de ler aquilo, ter contato com aquela informação, a gente possa realmente acreditar, a gente possa confiar naquela informação. Então, se liguem, gente, se liguem mesmo. Nessa era que a gente está vivendo de internet, em que as informações são distribuídas de forma super fácil, de forma super livre, a gente pode ter contato a informações sérias, verdadeiras, importantes, mas tem muita gente que não age dessa forma, que não transmite e compartilha informações verdadeiras. Então, diga a você que está em casa, temos que prestar muita atenção nas informações que nós recebemos, principalmente se tratando de temas essenciais e importantíssimos, porque são temas que vão, de uma certa forma, impactar, chegar na nossa vida, gente. Acreditem apenas naquilo que tem embasamento, ok? Sigam essa dica. Vamos para a próxima característica dos textos de divulgação científica. Olha só. Vamos ver aí na tela. A apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados a respeito de algum tema. Então, o texto de divulgação científica, como eu acabei de ler para vocês, ele precisa conter não só aquilo que foi descoberto pela ciência, pelos cientistas, mas também ele precisa mostrar para o leitor, para mim, para você que está em casa, como foi o procedimento para que o cientista, o pesquisador, pudesse chegar àquele resultado, certo? Isso garante que nós possamos, de uma certa forma, confiar naquela informação, que a gente possa entender, olha, ele foi um trabalho sério, foi um trabalho com muita seriedade, né, que ele teve responsabilidade nesse serviço. Então, o texto ele precisa conter ali não só as ideias, mas também quais foram os procedimentos, as descobertas, o resultado daquela pesquisa, o que foi que se gerou daquele trabalho, né? O que é que foi formado como produto daquele trabalho de pesquisa. Então, o texto ele precisa também apresentar tudo isso para a gente, ok? Quinta característica, vamos ver aí, olha só. Por seu caráter explicativo, esses textos costumam ter predominância do tipo textual expositivo. Para quem não sabe o que é o tipo textual expositivo, olha só. É o texto, o tipo textual, que apresenta temas, os explica
no intuito de garantir a compreensão do leitor. Gente, então veja bem, nós podemos produzir textos com diversas finalidades. Por exemplo, eu estou em casa, eu sou uma pessoa boa em contar histórias. Eu sei que tem muita gente aí que é ótimo em contar histórias, criar histórias, inventar personagens, não é? Então, eu normalmente em casa gosto de escrever contos, gosto de escrever histórias. Neste momento que eu produzo um texto como esse, a minha intenção é de que o meu texto ele seja narrativo, né? Que ele tenha uma função de narrar uma história, de contar uma história. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Vamos supor que eu goste de debater sobre algum tema, que eu goste de expressar minha opinião sobre algum assunto. Então, quando eu faço esse tipo de texto, quando eu faço esse tipo de produção, eu preciso apresentar a minha opinião, meu ponto de vista sobre aquele assunto e preciso também trazer os meus argumentos. Então, isso tem mais a ver com o que nós chamamos de texto dissertativo ou argumentativo. E o texto expositivo, que é o tipo textual mais comum nos textos de divulgação científica, tem como finalidade principal expor uma informação, apresentar uma ideia, apresentar algum conhecimento. Por isso que o nome do tipo textual é expositivo, exatamente pelo fato dele expor esse tipo de conteúdo, certo? Outra coisa, a depender do texto, é possível também que haja a presença de linguagem não verbal. Provavelmente vocês já devem ter estudado isso na escola com os professores. Aqui conosco no Educapé, eu tenho certeza que os demais professores já falaram para vocês sobre isso. A diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, deixa eu revisar rapidamente para vocês, preste atenção. A linguagem verbal, pessoal, é a linguagem em que apresenta palavras, certo? A linguagem que possui palavras em sua composição. Então, vou dar um exemplo de uma linguagem verbal. Você pega um conto, é um texto em que é utilizada a linguagem verbal. Você pega uma carta, também temos a presença da linguagem verbal e assim por diante. A gente tem inúmeros exemplos. Mas também a gente pode se expressar, a gente pode comunicar algo sem precisar utilizar palavras. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. No trânsito, quando nós estamos no trânsito, muitas vezes, não só para os motoristas, mas também para os pedestres, vocês têm, que seguir o que a gente chama de sinalização de trânsito, as placas de trânsito. E boa parte das placas de trânsito só tem imagens, só tem símbolos, só tem ali ícones, que quando a gente consegue ter esse contato, quando a gente consegue acessar esse tipo de sinalização, a gente entende qual é a mensagem que está sendo passada, né? Por exemplo, você tem lá no trânsito uma placa que tem um símbolo de uma seta virada para a direita. Então, você vai entender ali que aquela seta virada para a direita está indicando que o veículo tem que seguir esse percurso, entende? E ali não tem nenhuma palavra dizendo vire à direita. Não existe isso. É simplesmente um símbolo, mas que a partir disso você vai entender o que ele está dizendo. Isso é um exemplo de linguagem não verbal. Então, no texto de divulgação científica, é possível também que tenhamos a presença da linguagem não verbal. Por exemplo, nós podemos ter fotos, nós podemos ter ilustrações, nós podemos ter gráficos mostrando um pouco ali, do trabalho desenvolvido pelos cientistas para poder chegar àquela descoberta e tudo mais. Então é comum, tá, pessoal? Você ter lá, junto da parte verbal, também a presença de linguagem não verbal. Ajuda bastante a gente poder compreender um pouco melhor aquela informação. Beleza? Passando adiante, vamos ver aí na tela qual é a estrutura comum de um texto de divulgação científica. Então, olha só, o texto de divulgação científica
possui como estrutura 3 partes básicas, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então vamos entender um pouco, o que é que cada parte tem, o que é que cada parte deve conter, certo? Então a introdução, gente, qual é a função da introdução? A introdução, ela tem como função apresentar o assunto do texto, ou seja, normalmente é o primeiro parágrafo do texto. Quando a gente lê a introdução, a gente já consegue saber qual é o assunto daquele texto, a gente já consegue saber as informações principais, certo? Então, uma introdução ela precisa ser muito bem escrita, precisa ser muito bem produzida, para que nós, enquanto leitores, assim que nós tenhamos contato com a introdução, a gente já possa ter acesso a essas informações primárias, essas informações principais. Beleza? O desenvolvimento, pessoal, na verdade é como se fosse um destrinchamento, né? Como se fosse você pegar as ideias da introdução e você ampliá-las, você desenvolver a respeito. Então, o desenvolvimento ele tem como função apresentar novas informações, explicá-las, embasá-las cientificamente, a fim de que o leitor possa se apropriar desse conhecimento, mesmo não sendo especialista na área. Então, é a parte mais comprida do texto de divulgação científica, em que as ideias vão ser apresentadas de forma desenvolvida, de forma detalhada, para que a gente que não entende muito bem, né, possa entender bem a mensagem. E, por fim, a conclusão, pessoal. A conclusão, ela é o resumo, né? É o fechamento do texto. Então, a conclusão, ela vai apresentar para a gente, enquanto leitor, quais foram os resultados obtidos através dessa pesquisa, certo? Então, é o fechamento, né? Vai apresentar os resultados de forma geral, ok? Bom, gente, temos aí na tela, vamos dar uma olhadinha rápida, olha só, um exemplo de um texto de divulgação científica. Então, vamos olhar aí. O texto de divulgação científica que a gente tem é um texto que tem como título Possíveis efeitos adversos das vacinas contra a Covid-19. Então, veja só, esse é um tema da área científica, né, gente? É um tema que envolve toda essa parte científica da vacina, desenvolvimento da vacina e tudo mais. Então, esse texto que traz esse tema, ele precisa ser um texto que nós possamos compreender de forma fácil, certo? Então, se você puder depois dar uma pausa e olhar direitinho na tela, né, um pouco das informações que tem aí na tela, você vai observar que as informações estão sendo passadas de forma fácil, e que eu e você, que não entendemos muito bem do assunto, conseguimos compreender de forma super tranquila. E aí, nesse próprio texto, gente, também tem uma parte visual. Olha só aí, ó, a presença da linguagem não verbal. Estão vendo? Não só nessa imagem que está centralizada, né, que é uma pessoa, mas também o fundo, né, que traz como se fosse o vírus, né, e tudo mais. E aí, dentro dessa imagem, você tem a associação de algumas palavras que estão mostrando para a gente um pouco de algumas reações que podem acontecer com algumas vacinas, né? Que a gente sabe que são reações que não são tão intensas, né, gente? Que tem um prazo, né? Você tem as reações, mas é coisa rápida, né? O principal é que a gente vai se proteger. E, por fim, temos a conclusão do texto de divulgação científica. E eu queria finalizar mostrando para vocês o detalhe final, que são as referências, que são exatamente as fontes de onde essas informações foram tiradas. Então, gente, finalizamos aqui hoje o nosso estudo, certo? Queria agradecer a cada um de vocês, agradecer por esse momento, agradecer a equipe do EducaPE, a Secretaria de Educação, mandar um abraço para todos vocês, para todos os meus estudantes, e conto com vocês na próxima aula. Tchau!